Hoje, nosso café Isa Sessão Bahia é com a Nelis, né, representada aqui pelo Luciano Cunha e pelo Guilherme Golfeto. Vamos saber as novidades da Nelis aí em 2021, não 2001. Falar um pouquinho da Isa rapidamente. Somos uma sociedade internacional de automação. A Isa Bahia está comemorando 30 anos, desde 1990. Estamos presentes junto à comunidade da Bahia. E a ISA Internacional está comemorando 75 anos. O próximo presidente, eu acho que uma grande comemoração, o próximo presidente da ISA, que assume aí a partir do ano que vem, é o Mandolese, eleito aí no começo do ano. A ISA está presente em mais de 40 países. Temos mais de 40 mil membros em todo o mundo. E o nosso forte são as normas, as certificações, educação, conferências, webinars, workshops e feiras. A gente não cansa de dizer, venham para a ISA vocês também. Precisamos de cabeças e mãos, precisamos de gente para nos ajudar. A ISA Bahia se diferenciou um pouquinho das outras ISAs, ou começou um pouquinho, né? Eu não diria se diferenciou, mas começou um pouquinho na frente, com webinars e cursos. Nós fizemos o primeiro curso online em 2019 com o Davi. O Davi fez um curso de válvulas, especificação e dimensionamento de válvulas de controle, e tem se repetido aí todo ano. Nós temos o nosso newsletter aqui na Bahia. Nós estamos mudando um pouquinho o formato dele, além de PDF, nós estamos lançando ele em HTML. E todo mês nós vamos lançar um artigo técnico diferenciado. Então, eu já peço aí para o pessoal da Nelis, o próximo, gostaria de ter o artigo técnico dele. Nós estamos saindo agora com o artigo técnico na semana que vem do pessoal da Pepper Fuchs, falando da Ethernet para controle, e gostaria de ter o da Nelis aí para a gente soltar no finalzinho de agosto. Então já o Ever vai pegar no pé de vocês aí. Outra coisa que eu não canso de dizer, o Alex fala, mas toda vez você fala isso, então eu falo de novo. Uma das grandes vantagens que nós vemos assim, você ser um membro da ISA, é você receber a revista Intec. Numa pesquisa de 2019, aproximadamente 70 membros e ex-membros colocavam um motivo principal de ter recebido ou receber a Intec em sua casa, e hoje você recebe ela online. Tá? Além disso, nós temos uma parceria com a Controle de Instrumentação. Todo membro da ISA recebe a Controle de Instrumentação. A ISA lançou aí em 2019, final de 2018, começo de 2019, a Automation.com, que hoje é uma revista de referência na área de automação. Uma grande modificação, uma grande mudança da ISA aí nos conceitos foi a ISA Connect. Ela é um LinkedIn assim, voltado para a área técnica. Você pode publicar eventos, você pode publicar artigos, você pode consultar mais de 5.000 especialistas através do ISA Connect. Um dos orgulhos que nós temos aí de ser o primeiro ou de estar à frente, a ISA está à frente do Aliança Internacional, global, na verdade, de Cybersecurity, e também da internet das coisas. Ela está puxando isso, ela está capitaneando esses dois grandes movimentos no mundo da automação e instrumentação. Então, eu acho que tudo isso é um grande motivo para que todos se associem à ISA. Então, é o que eu digo sempre, venha para a ISA você também. Nós estamos criando o futuro da automação. Nós precisamos de habilidade, perspectivas e visão. Ou seja, nós estamos de cabeça, nós estamos de gente, é um trabalho voluntário, é gostoso, é bom. E não toma tempo. O tempo, e quando toma, é esse tempo gostoso aqui da gente estar presente, ter os amigos, a gente fazer um evento tão bom quanto esse.
Então, venham para a ISA, nos ajudem, venham nos auxiliar, estamos precisando de gente, precisamos de cabeças. Nossos próximos eventos, vou falar um pouquinho. A semana que vem nós temos um curso EAD com o Everaldo Lázaro, Instrumentação Analítica. Maiores informações aí é só entrar em contato conosco através desse e-mail que está embaixo. Isso também é uma realização da nossa sessão estudantil. Eu vou pegar aqui o Abraão rapidinho para falar um pouquinho, daqui a pouquinho, 5 minutos, ele vai dar um alô aqui para a gente. Nossos próximos cursos aí do segundo semestre, nós temos Instrumentação e Indústria 4.0 com o Marco Antônio Ribeiro, que dispensa a apresentação. Outro que dispensa a apresentação é esse curso aí, eu estou chamando ATEX com Alex, também em agosto. Válvula de controle com ninguém menos que o Davi. E segurança instrumentada com o Maurício Moreno. Então, já estão abertas as inscrições. O pessoal que estiver interessado, entre em contato conosco. Próximo café, os próximos cafés, nós temos aí na semana que vem, exatamente, praticamente daqui uma semana, dia 15, o Café com a Lutal, capitaneado aí pelo Jorge Correia e pelo Ever, pessoal da Lubserv. Com a Leomar, com o Paiola e com o Herman, nós vamos falar sobre o perfil do novo profissional e as habilidades para a indústria 4.0. E com a Leomar e convidados, ele está fechando isso aí também, a segurança de processo, instrumentação e automação na prática. Então, aí, finalzinho de agosto, acho que dia 25 de agosto, 25 de agosto. Nós temos um workshop com a coordenação 2, né, com a coordenação do Davi Vilar Rodrigues, outro com a coordenação do Maurício Moreno, workshop de controle de vazão e medição. Válvulas de controle e medição de vazão, de 10 a 12 de agosto. Indústria 4.0, a gente está fechando a data e vai ser em outubro. Algumas realizações, vou passar bem rápido. Nós tivemos o Maurício Coogan, da ARC, falando sobre a transformação digital na indústria, de onde viemos e para onde vamos, aquilo que o Ever falou, 500 anos, nós estamos presentes nisso aí. Foi fantástica essa apresentação do Maurício. Depois nós tivemos as iniciativas da indústria 4.0 baseadas em dados históricos. Trouxemos aí o Ricardo Caruso, que também é além da Aquarius, ele é da Fundação Vanzolini, lá em São Paulo. Trouxemos aí uma grande surpresa, assim, pelo público e pela palestra também. Trouxemos o Paulo Gomes, amigo nosso, falando sobre a instrumentação e automação em usinas termoelétricas. Marco Antônio Ribeiro, nosso mestre, grande mestre. Eu digo que é o mestre dos mestres. Já fizemos 2 cursos de automação, o 1 e o 2, terminamos aí a semana retrasada o 2. Sucesso absoluto, mas também com a participação da sessão estudantil. Tivemos aí falando sobre os conceitos da realidade aumentada, IoT e a lógica 3D, do Felipe Nazário. Queria agradecer a todos e quero chamar aí rapidamente o Abraão, antes que o Luciano e o Guilherme falem, iniciem as novidades da Neles em 2021. Abraão. Opa, boa noite, pessoal. Eu trouxe a apresentação rapidinho, prometo que não vai ser mais do que 5 minutos. Eu vou compartilhar aqui. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, então apresentar um pouco da seção UFBA. Nós somos assim, uns parceiros da seção Bahia. A gente tem uma felicidade muito grande de ser parceiro deles, porque tudo isso que Jerônimo falou da seção profissional, nós tentamos trazer também para o ambiente universitário, justamente para conectar a universidade com a indústria. Nós temos 3 seções hoje ativas no Brasil, que são a Unianhanguera, inclusive um abraço para a Marco que está presente aqui. A seção UFBA, que é a mais nova de todas, a gente
foi certificado ano passado pela ISA, e a Inatel, que voltou agora há pouco tempo também. Tem mais 2 seções que atualmente não estão ativas, são da USP e Unistal. E, como eu disse, a sessão tem como objetivo nos fazer melhores profissionais através do contato com os profissionais da área, trazendo conteúdos específicos e esclarecedores e o network em todo o Brasil e no mundo. Nós somos formados atualmente por 5 diretores. Eu sou o presidente, e temos também André, Daniel, Romário e Luiz, além do nosso querido advisor, que é o professor Rui Barros, que é membro há bastante tempo da sessão profissional. Então, na ISA a gente consegue fazer alguns cursos gratuitos de introdução, por exemplo, todos esses cursos aqui são pagos e a gente consegue fazer pelo menos o primeiro módulo deles sendo só membro ISA, sendo um membro ex-estudante também. Aqui é um exemplo de certificado, você recebe certificado da ISA mesmo, internacional, dos cursos que você faz. E é isso, quem quiser saber mais sobre a gente pode seguir nas redes sociais. Aqui também tem o meu contato. A gente, assim, eu esqueci de falar, nós somos UFBA Student Section, mas a gente representa também outras universidades da Bahia. Inclusive, a gente tem membros de várias outras universidades. E é isso, passar a palavra, então, para o nosso evento de hoje. Obrigado, Jerônimo, e obrigado, Sessão Bahia. Ótimo. Então, passo a palavra ao Luciano, que vai começar. Eu gostaria que você se apresentasse. Não vou aqui. Se eu fosse ler o currículo de cada um, eu sei que ia dar umas 10 folhas de cada um. Então, eu gostaria que vocês fossem se apresentando e pediria a todos que desligassem suas câmeras e microfones. Obrigado, boa apresentação. Então, boa noite, agradeço a participação de todos. Meu nome é Luciano Cunha, trabalho na Neles há 7 anos, faço parte do time de engenharia de aplicação da Neles, sou líder da equipe de cotações de Day to Day e faço parte também de uma das pessoas que trabalha com aplicações críticas, severas, projetos especiais na Neles no Brasil. Legal. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Golfeto. Prazer estar com todos aqui nessa noite aqui no evento. Atualmente eu sou da área de vendas externas da Neles, né? Atuando na região do Espírito Santo e Bahia para cima, Nordeste. Toda a parte de válvulas, spare partes, serviços. Na Neles, desde a época da Metso, vai se fazer aí quase 11, 12 anos que eu estou na companhia. Minha formação vem de engenharia mecânica com a pós em automação. E, novamente, é um prazer a gente estar aqui junto com a Neles, aqui, poder compartilhar um pouco o conhecimento, aqui a gente discutir um pouco tecnicamente algumas novidades aí que a gente quer estar apresentando da Neles para esse ano de 2021, tá? Pessoal, eu vou comentar, o Luciano vai estar compartilhando com a gente a apresentação da Neles. A gente montou alguns slides para mostrar para vocês o que são essas novidades que nós estamos chamando da Neles. A gente quer mostrar para vocês, mostrar o que tecnicamente a gente vem trazendo para o mercado, e é legal depois a gente poder interagir e ouvir de vocês alguns pontos, né, ou dúvidas que surgirem, tá? Então, acho que acredito que todos devam estar vendo aí a tela principal. O nosso tema dessa noite é novidades da Neles para 2021. Se você quiser passar, Luciano, por favor. Começando essa apresentação, a gente gostaria de rapidamente falar sobre a Neles, né? A Neles como uma fabricante de válvulas, muita gente ainda lembra da gente como Metso, né? A gente mudou atualmente, aí se tornamos Neles, né, fabricante de válvulas, uma empresa finlandesa. A gente está presente em quase 40 países, ali praticamente 3 mil funcionários ao redor do mundo. Dentro do portfólio, estamos falando de válvula de controle, válvula on-off, atuador, posicionador, fim de curso. E dentro das nossas marcas, estamos falando de Neles, James Blue, EasyFlow, né? Então, dentro de toda que a Neles é hoje, está dentro desse portfólio. A nossa matriz fica em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, né? Onde está a nossa fábrica a gente faz toda a montagem, teste dos equipamentos, faz toda a distribuição para o Brasil, na verdade, atende a América do Sul, e onde a gente faz toda
a montagem das nossas válvulas, spare parts, serviços, dentro da nossa matriz em Sorocaba. E a gente sempre gosta de falar do nosso LTIF no Brasil é 0, né? A questão de segurança realmente é algo primordial para a gente da Neles, para tudo que fazemos, a questão de segurança sempre está em primeiro lugar. E no próximo slide, vai só mostrar, a gente colocou algumas imagens só da nossa matriz, né, em Sorocaba. Acho que é legal compartilhar com todos aqui. A gente, tanto a fábrica, tanto as montagens de válvulas pequenas, como aí na foto, globos pequenos até de 24 polegadas, o nosso centro de serviço, a nossa estrutura ali, que a gente sempre vem pensando com bastante carinho para poder atender todos os nossos clientes ao redor do Brasil, tá? Bem, isso é um pouquinho da Neles, um pouco da nossa estrutura, e agora a gente vai estar falando nos próximos slides um pouco dos produtos e serviços que a gente tem aí de novidades para 2021, que a Neles vem trazendo como novidade, algumas coisas que a gente quer reforçar e discutir com vocês. Então, Luciano, vou passar a palavra para o Luciano para fazer a primeira parte, depois eu volto falando o fechamento e a gente vai discutindo um pouquinho melhor. Luciano, está contigo a palavra. Vamos lá, então. Nós vamos falar, a gente vai falar um pouquinho, né? Uma das linhas de negócios nossa agora é a EasyFlow by Neles, né? Eu vou mostrar um pouco aqui, né? Nós temos alguns brands dentro da empresa, então um deles dentro da Neles tem a Neles também, né? São produtos premium, engenheirados, né? Aqui você vai ter válvulas tricêntrica, atuador tipo pistão, Scott Yoke, produtos um pouco com maior grau de customização. Depois, com menor grau de customização, são a nossa linha de Amesbury, são as válvulas 815, válvula série 9000, atuador peão cremalheira. E a gente tem também a nossa linha EasyFlow, que é uma linha agora nova na empresa, né? É uma linha com baixo grau de customização. Então, a gente vai ter válvula borboleta concêntrica, na verdade, a gente já tem, né? Válvula borboleta concêntrica, válvula esfera, para aplicações um pouco mais simples, né? Atuador peão cremalheira e tudo mais, vou mostrar para vocês. Então, nós temos agora a linha com um grau de customização alto e também baixo. Esse aqui é o range de produto que a EasyFlow tem hoje, tá? Então, nós temos válvula borboleta concêntrica, com sede em borracha, válvulas esfera, atuador tipo cilindro, atuador peão cremalheira, chave fim de curso e solenoide, tá? E nós vamos focar bastante nessa apresentação, falando dessas válvulas, da válvula borboleta, esfera e tipo cilindro. O peão cremalheira, ele tem suas melhorias, né? Mas a gente pensou em focar bastante aqui nesse tipo de construção de válvula, tá? As válvulas borboleta, o nome da série, né? Todas as séries dessa linha de válvulas, elas começam com J, né? Então, tem a JA, são válvulas concêntricas, tá? Se alguém quiser que eu explique, se alguém não souber qual que é a determinação de válvula concêntrica, bicêntrica, tricêntrica, eu posso explicar, me avise. Mas válvulas concêntricas, tá? Ela é desenvolvida, né? A construção dela de acordo com a API 609, tem conexões wafer e lug. A construção aqui do castelo é um castelo estendido, tá? Para facilitar a montagem e até para engavetamento aqui em cima, né? Ela não tem, por ter essa sede, né? Você não vai precisar da montagem entre flanges delas conjunta, tá? Junta de vedação. A haste dela é bipartida, tá? E como aqui está mostrando, né? Acho que a Alex Maciel, né, que perguntou sobre o sistema de monitoramento. Esse aqui é o Axio, né? Que o Marcos Souza pediu para a gente falar. Esse aqui é o modelo AN, né? Mas é para atmosferas não explosivas. Depois a gente vai falar mais, pode até falar mais sobre eles, tá? E o que é legal também nesse tipo de válvula, geralmente, né? Quando você trabalha com válvula com sede em borracha, você tem algumas particularidades. Por exemplo, se for trabalhar essa válvula com vácuo, o que eu tenho que fazer nela, né? Algumas válvulas você vai ter que colar sede no corpo, por exemplo, fazer alguma modificação nela para que ela seja apta para trabalhar com vácuo. Pela nossa construção, você pode trabalhar com uma válvula dessa em vácuo standard, tá?
Então, essa é umas particularidades da construção dela. Uma das grandes melhorias, né, ou vantagens que tem nessa válvula é do quê? Esse anel metálico no exterior da sede, tá? O que acontece? Essa sede, ela é colada nesse anel, então toda a pressão, né, que vai ter dentro da tubulação vai ser suportada pelo anel, tá? Então, o que ele facilita? Como ela tá vulcanizada nesse anel, ela vai poder trabalhar com vácuo, e também o que vai acontecer? Quando você parte para uma válvula de outro fabricante, a grande parte dos fabricantes usam esse tipo de construção, né, que é tipo rabo de andorinha ou Tongue Groove, né? Você vai encaixar a sede aqui, né? E a sede vai ficar solta. Então, ela pode fazer esse movimento aqui, né? Ela pode, quando o disco for passar na sede, né? Ele pode fazer como se fosse essa barriga aqui, né? Fazer esticar o material. Então, vai ser um ponto maior para que você tenha um desgaste, né? Ou se você tem um rompimento desse ponto. Então, imagina lá o disco o dia inteiro, né? Passando e puxando a borracha, puxando a borracha. Então, ele vai causando um desgaste naquele ponto. E caso isso aqui ocorra, né? De rompimento, o fluido vai entrar em contato com o material do corpo, geralmente em ferro, né? Então, vai haver uma degradação prematura ali da válvula. Então, a hora que vai romper a vedação, daí já perdeu a ideia da válvula de vedação, ou vai perder a construção original dela, né? Então, essa válvula, né? Então, com essa construção de sede, você tem essa melhoria, né? Que você não fica toda hora puxando, né, a sede ou esticando a sede. E aqui, ó, não sei se dá para perceber, mas a gente tem um ângulo aqui, ó. A gente vai entrando dentro da sede, né? E você vai tendo um ângulo e a sede vai se fechando. Para que isso? Quando o disco está fechando, ele tem um agarramento só nesse ponto aqui. Ele não vai ter um agarramento a hora que ele entrar na sede até o 90 graus. Ele vai ter um agarramento só no final aqui no fechamento dele, tá? Então, isso facilita para quê também? Para fazer aplicações de controle. Então, você consegue ter uma melhor linearidade do disco da válvula, né? Para aplicações, vai abrir e fechar a válvula, tá? Essa é uma das vantagens. Uma outra vantagem que esse tipo de construção nos traz é que a gente consegue fazer essa válvula concêntrica classificada, tá? É uma válvula que vai atender a classe 150. Então, claro, atendendo a temperatura da sede, né? Mas você vai conseguir atingir ali a classe de pressão de acordo com a classe 150, tá? Então, geralmente, quando você usa uma construção dessa, você não consegue atingir classe de pressão, você atende só a pressão máxima de trabalho. Esse anel também, pela sede ser dessa maneira, né? Você não vai ter o movimento dela no corpo quando você fizer o entre flanges. Então, esse tipo de construção, Tongue Groove, você vai colocar entre flanges e vai comprimir ela. Ela vai se moldar dentro do corpo e vai fazer a vedação da haste, aqui em cima. A nossa, como é um anel, né? Você tem esse tarugo na parte inferior e tarugo na parte superior para fazer a vedação da sede e haste, tá? Então, também uma construção, né? Diferente, tudo isso para que você consiga utilizar o anel. E também, ele facilita a manutenção, né? Então, imagina que você pega a sede, né? Dobra ela e coloca dentro do corpo. Só que, geralmente, esse tipo de válvula, com construção com Tongue Groove, a haste é passante, tá? Então, uma haste passante, você vai ter, para válvulas grandes, você pode ter até um acúmulo de ar na parte inferior, você pode ter dificuldade de descer a sede, a haste pela sede. Então, pela nossa construção, o que você vai fazer? Remover a haste superior. Vou até mostrar aqui. Você vai remover a haste superior, a haste inferior e remover o anel do disco.
tá? O anel de sede. Esse tipo de construção, que a gente trouxe isso, né? Geralmente, né, algumas empresas, elas fazem uma complementação de pacote. Então, a válvula é dele, o atuador é de outro fabricante e o posicionador de outro fabricante, né? Ou a chave de curso de outro fabricante. Então, esse tipo de equipamento, esse tipo de solução, né, que nós temos no nosso portfólio, todo o conjunto, né, a solução é neles, né, é nossa. Então, isso traz com que um único fabricante tenha responsabilidade sobre isso. Então, às vezes, pode ser que ocorra algum problema, né, ou alguma necessidade que o cliente está tendo, né? Você não vai recorrer para a gente e nós vamos tomar a decisão, né? A gente não vai terceirizar a decisão ou replicar essa decisão com terceiros, né? Luciano, desculpa só fazer um comentário. Acho que foi até legal. O Dourado até colocou no chat para a gente, né? As outras linhas tradicionais da Neles continuam. A gente acaba não falando, né? Mas a gente mantém todas as nossas linhas, né? E a EasyFlow é uma linha nova que a gente está agregando ao portfólio, né? Então, todas as nossas segmentadas, globo, borboletas, rotativas, as lineares agora como globo, se mantendo no portfólio e entrando nessa linha nova agora, o da EasyFlow, né? Então, só esse comentário. Quem perguntou, Dourado? Isso. No chat aqui, mas já respondi também. Só para complementar. Então, essa válvula aqui, né, vem englobar, né, vem para suprir um pouco da necessidade, né, de aplicações um pouco mais simples, né? Aplicação para água, para óleo não a alta temperatura, água, pó, né? Processos não críticos, né? Que geralmente as aplicações que nós temos com Neles ou James Burry, a James Burry é válvula para 3 milhões de ciclos, a Neles é 300, SIL 3, né? Tudo mais. Então, a ideia são aplicações severas, né? Ou aplicações específicas. Aqui você vai conseguir englobar aplicação para ar, né? Água, muito mais aplicações um pouco mais simples, né? E também para complementar o pacote, né? O portfólio de produto para fornecer para o cliente. Se for surgindo alguma dúvida aí, ou se puder, a gente vai parando aqui e falando, tá? Tranquilo, estou de olho aqui no chat também, tá bom? Beleza. Então, esse tipo de construção de válvula, né? No momento, nós temos de 2 a 24 polegadas, tá? Atendemos a classe de pressão PN10, PN16 e classe 150. O legal desse range aqui, que o nosso tipo de fixação, né? A mesma válvula, grande parte dos diâmetros atende a todas as classes. Então, não é porque a válvula foi especificada PN10, né? Que ela só vai ser montada em PN10. Então, dependendo da tabela, você pode montar em classe 150. Então, pela furação dela, você consegue adequar ela na tubulação. Material de corpo, ferro cinzento, GG25 ou nodular, né? GG40. Temos a opção em carbono e temos também a opção inox, né? Esse tipo de construção, você não vai especificar ela, o corpo, de acordo com o fluido, né? Então, quem vai ter contato com o fluido vão ser a sede, né? Sede em borracha. Então, geralmente, a aplicação para corpo inox é quando a atmosfera é agressiva, tá? Disco padrão, nós temos inox e disco em ferro com tratamento, né? Tratamento em epóxi, tá? Para que não haja a oxidação do ferro no processo, né? E aumente a durabilidade entre disco e sede, né? E também temos a opção, né, de internos em níquel bronze, né? E duplex, tá? Aplicações como água do mar e que requerem esse tipo de construção, esse tipo de material. Temos também válvulas de esfera, tá? São válvulas que são desenvolvidas de acordo com a 17282, válvula com construção robusta. Por que eu coloquei isso, né? Por ser uma válvula bipartida, alguns clientes
não gostam muito de válvula bipartida, porque dependendo de algum esforço da tubulação, né, você vai ter a tubulação lá, pode ter algum esforço, ele pode haver um movimento ali entre uma flange e outra. Então, alguns clientes não gostam de válvula bipartida, que pode falar que pode dar vazamento, né? Então, a nossa válvula ela tem uma construção robusta, né? E tem uma vedação entre corpo e tampo para que isso não ocorra, tá? Para que você não ocorra esse tipo de problema, tá? Então, uma melhoria que foi feita nesse tipo de construção. Temos variabilidade de configurações, né? Podemos ser válvula manual, válvula automática, controle, on-off, tá? 100% das válvulas são testadas. Ela já vem como standard, sistema antistático, né? Então, a gente vê muito em esse tipo de construção de válvula, né? Como a esfera, né? Não está em contato com o corpo, nem esfera nem haste, não está em contato com o corpo, pode causar ali uma energia estática. Então, ela já vem como standard, a construção dela apta para fazer esse sistema antistático. São válvulas com certificação SIL 3 e FireSafe. Tá? Então, é uma válvula que já vem com um pacote completo que, geralmente, válvulas esfera requerem. Então, temos aqui a linha J7 e J9. J7, passagem reduzida. J9, passagem plena. Tá? Então, aqui a válvula aqui em corte, né? Então, temos a esfera. A sede dela é uma sede de Teflon, então atende 190 graus Celsius. Engachetamento em Teflon também. E grafite, né? Primeira camada em grafite. E ela tem a opção de preenchimento de cavidade, tá? Então, às vezes, você tem algum fluido que é incrustante, ou você não pode fazer com que sobre fluido entre corpo e esfera. Então, você coloca esse preenchedor de cavidade para que não ocorra a incrustação do fluido entre corpo e sede. A base dela, os parafusos robustos, né, que eu já falei no slide anterior. A base dela é ISO 5211, então é a base padronizada. Por exemplo, se você tem atuadores, peão cremalheira na sua planta e está querendo trocar válvula. Eu queria reaproveitar o atuador. Só fazer uma confirmação de torque, para ver se o atuador que você tem lá atende ao torque da nossa válvula. Fazendo isso, a válvula vai montar, né? Válvula padronizada com base ISO. Então, não vai precisar fazer grandes modificações no seu atuador, fazer um grande evento aí no suporte para que você consiga fazer essa montagem. Sistema de engachetamento live loaded, né? Isso facilita bastante também no dia a dia. Atende a classe 150-300, então não vai atender a altas pressões, né? Mas são válvulas para trabalho na maior parte das aplicações. Tá? O nosso corpo corpo em carbono e inox, e os internos, sempre a esfera em inox e a sede em PTFE. Tá? Temos também na linha válvulas com construção tripartida. Então, temos também, né, dentro dessa linha tripartida, passagem plena e passagem reduzida. Pelo que eu vejo no Brasil, não é muito comum utilizar reduzida, então 95% dos casos que nós fizemos orçamento eram de passagem plena, né? Então, eu vejo que nos Estados Unidos usam bastante, pelo que a gente percebe, mas aqui no Brasil não usam muito. Tem opção também de preenchimento de cavidade, tá? E as variações que a gente tem de conexão, roscada, soft weld e butt weld. O que é legal dessa válvula? Esse tipo de construção, por que ele é tripartido, né? Geralmente, outros fabricantes, para soldar essa válvula na tubulação, você vai ter que remover os parafusos, remover 3 parafusos, pegar o corpo dela, subir o corpo dela e fazer a solda nas 2 pontas. Ou você vai pedir ela com um nipple estendido, para que você consiga soldar ela na tubulação sem desmontar ela. Tá? A nossa válvula, se você seguir o procedimento de soldagem do manual, tá? De como ele fala para que seja feito,
você não precisa desmontar a válvula. Então, isso facilita bastante, né? Não precisa do NIP e não precisa desmontar a válvula. Então, às vezes, algumas válvulas ou o fornecedor fornece já com kit de reparo já pronto, para que você, quando for abrir ela, né? Ele testou a válvula, te entregou montada. Quando você for soldar, você desmonta, coloca um novo kit de vedação, tá? Mas essa aqui não precisa. Atende a classe 800, né? É o mais comum para esse tipo de construção. Soldada roscada, né? Corpo em carbono e inox. E os internos também se mantêm em inox sempre, né? E com siding teflon, tá? Esse aqui é um tipo de construção muito legal, né? É um produto novo da empresa, para o portfólio, né? Então, o que é essa válvula? É uma válvula fundo de tanque. Então, imagina que tem um tanque aqui, né? Então, com esse tanque, você vai ter... Essa válvula vai ficar embaixo do tanque, beleza? Então, para que ela fique embaixo do tanque, sem o atuador ficar atrapalhando, ficar em conflito com o tanque, né? Ou para facilitar a manutenção dela, o que foi feito? Foi feito uma haste em ângulo, né? Colocar uma haste em ângulo para que o tanque fique paralelo a ela, né? Para que você não tenha interferência da válvula no tanque. E também, quando você coloca essa haste em ângulo, a esfera foi jogada para cima. Por que a esfera foi jogada para cima? Para que facilite a vedação da válvula, para que você tenha o menor acúmulo de fluido na parte superior, tá? E também para que ela não, quando você fechar a válvula, não fique um resquício de fluido ou alguma coisa. Imagine que é um tanque misturador. Vai sobrar um pouquinho de fluido lá dentro desse corpo. Então, essa construção foi pensada para que não ocorra esse tipo de acúmulo, tá? O lado do tanque é um diâmetro acima do diâmetro de saída. Então, essa válvula é de 8, é 8 para 6, 6 para 4, 4 para 3, tá? E também você pode fazer esse preenchedor de cavidade. Nós participamos de um projeto, né, que era um misturador de casca de laranja. Então, ele não poderia ter um acúmulo de casca de laranja dentro da válvula, né? E também o tipo de construção que o mercado hoje usa para válvulas fundo de tanque é uma construção diferente do que válvula esfera. Então, geralmente é uma válvula em Y, né? Que você tem um Y, um atuador subindo em Y, o plug, né? Mas quando você vai, por exemplo, fazer um comparativo de custo entre um e outro, né? Essa válvula é mais vantajosa. E também por CV. Então, às vezes, quando você tem que especificar uma válvula de 8 polegadas com a outra construção, a construção fundo de tanque, você consegue uma válvula de 6 ou de 4 polegadas desse tamanho. Então, o que você ganha com isso? Tamanho do atuador, menor valor, né, aplicado para esse tipo de construção, e um equipamento mais enxuto, tá? Você pode também colocar o cavity filler, né? E pode também fazer um estilo T-ball, né? Uma esfera em T. Então, quando se fechar a esfera, né? O que está dentro da esfera vai escorrer junto, vai para baixo junto. Tá? Então, é uma esfera em T, para que não fique acúmulo também de fluido dentro do corpo da válvula. Tá? Pode ser aplicado em vácuo até 20 milímetros de mercúrio. Temos também, agora no nosso portfólio, atuador tipo cilindro. Nós tínhamos antes também, era um atuador B1C, né, um B1J, sem a caixa de rotação. Mas agora a gente tem o atuador como se fosse um atuador tipo cilindro com comprimento variável. Então, a gente vê muito em aplicações, né, em indústria, que você tem só a força, você já sabe qual é, só precisa ter o deslocamento. Né? Então, o que você consegue com esses caras aqui? Você consegue manter o diâmetro dele, né? Você tem um diâmetro lá especificado,
e você consegue ter o comprimento de 25 a 500 milímetros. Tá? E que eu vejo também, esse tipo de construção, alguns fabricantes, né, têm um pouco de dificuldade de fazer a automatização dele. Então, às vezes, usam régua potenciométrica ou colocam algum potenciômetro interno dele, né? E a gente consegue fazer uma automação desse cara aqui, colocando nosso ND9000 ou colocando uma chave de curso modelo Axion, tá? Ele tem também essa base de montagem, né? Para que você faça a instalação dele da maneira que você precisa. Ele tem algumas variáveis lá para que você consiga instalar ele em algum local que você necessita. Tá? Tem também a ponta dele tipo garfo, tem o fole também aqui para proteger o cilindro. Tá? Então, é algo que a gente tem também dupla ação e simples ação, tem mola dentro. Tá? Então, pelas vezes que a gente está necessitando especificar ele, está tendo boa aceitação no mercado. Trouxemos também um pouco de válvula Globo, tá? Nós temos a nossa linha, são válvulas Globo, comumente no mercado chamado válvula Globo reta, e temos também as válvulas Globo angular, tá? Classe de pressão que a gente atende de 150 a 2.500 libras. A princípio, em estoque, nós temos até 300 libras, até 4 ou 6 polegadas, então válvula que tem boa rotatividade e a maior parte das aplicações. Tá? Atendemos também temperatura de menos 196 graus Celsius até 593 graus Celsius. Tá? Então, são válvulas que bem utilizada, bastante utilizada em caldeiras, em aplicações críticas, aplicações de alto JP, né? Aqui eu trouxe a válvula, nós trouxemos válvula GU-GB, U de unbalanced, né? Válvulas sem ser balanceadas e válvulas balanceadas. Tá? Válvulas sem ser balanceadas, geralmente a gente vê ali até 2 polegadas internamente na hélice, para que o atolador não fique muito grande para não ter o balanceamento. Válvulas balanceadas a partir de 2, daí vai até 24 polegadas, com a construção balanceada. Se você está precisando um alto JP e a válvula tiver um regime de fluxo crítico, nós podemos partir para internos com atenuação de ruído, ou internos anticavitante. Tem também válvula angular, né? As nossas válvulas têm a mesma construção, né? Você consegue alterar a construção de uma válvula reta para uma válvula angular, tá? Uma das facilidades das nossas válvulas são o tipo de montagem dela, né? São construção top entry, então quando você vai fazer a montagem dela, você vai só colocando, né, de acordo com um ímã, você vai só montando ela, depois vem e fecha a tampa. Então, você não precisa também de ferramentas especiais, né, para que você faça o saque da sede, ou você faça tirar algum anel, alguma coisa do tipo. E também, se você, por exemplo, comprei uma válvula de 2 polegadas sem ser balanceada, daí a sua aplicação agora está requerindo maior vazão, por exemplo. Então, você pode só trocar os internos dela. Imagine uma válvula soldada, por exemplo. Uma válvula está soldada na tubulação. Você pode só trocar os internos dela. Então, você vai abrir a parte superior do castelo dela, né, tirar os parafusos, subir com ela, tirar todo o plug, sede e gaiola e colocar a válvula balanceada. É o mesmo corpo. Da mesma maneira que você pode fazer com válvulas com internos tipo labirinto, por exemplo. Tá? Ou internos com atenuador de ruído 1 ou 2. É só trocar a gaiola, coloca uma nova gaiola e a válvula está apta já para novas aplicações. Tá? Então, essa intercambiabilidade de internos facilita bastante as aplicações e usando ela no seu dia a dia. Grande precisão no controle, né? Então, aqui, eu até tentei fazer o plug do mesmo tamanho dessas 2 gaiolas, né? Essas 3 gaiolas, para mostrar que o mesmo plug ele vai percorrer as três construções, né? Aqui é uma construção balanceada, aqui é uma construção com atenuador de ruído, se eu não me engano, esse é o Tendril 2, é o segundo estágio de atenuador de ruído, e aqui nós temos o tipo ômega, né? Como padrão, ele vai com 10 atenuações,
mas caso precise, né, como a gente já fez com alguns clientes, o nível de ruído aceitável é 82 decibéis, a válvula está dando 85, então a gente consegue aumentar a quantidade de atenuações ou de quebras, né, para que você consiga atingir a atenuação de ruído que você precisa, tá? Conseguimos também fazer a customização de internos, né? Então, às vezes você tem aplicação que em baixa vazão eu tenho alta DataP, mas quando eu estou requerindo alta vazão, eu tenho que diminuir o DataP, porque eu tenho que... É uma aplicação atípica do meu processo. Então, aqui a válvula, quando está fechada, é uma válvula com estilo de omega trim, né? O estilo de labirinto na parte inferior. Na parte superior, uma válvula para dar vazão, para conseguir ter menor atenuação de pressão, redução de pressão, mas vai ter maior vazão. Trouxe aqui 2 casos de válvula Globo, né? Não só para aplicações simples, mas também para aplicações críticas, né? Se eu não me engano, essas válvulas são 1.500 ou 2.500 libras. Acho que é 900, alguma coisa assim. Então, é válvula para classe de pressão alta. Foram fornecidas para o Chile. E aqui são válvulas de construção angular. Foram fornecidas para a Coreia do Sul. São válvulas grandes, feitas sob encomenda, né? Se eu não me engano, são 48 polegadas essas válvulas. Então, a gente consegue fazer válvulas do dia a dia, né? Que são válvulas 150, 300 libras, para aplicações não críticas, e também válvulas para aplicações de alta temperatura, alta pressão. Veja aqui que tem instrumentação também, bem provável que tem que abrir rápido, fechar rápido. Tem também um posicionador ND9000 aqui instalado nele. Tá? Então, apresentação aqui de produto, né? Deu uma passada rápida aqui no tipo de produtos que nós temos, né? Que nós trouxemos, né? Não todos os produtos, mas que nós trouxemos para a apresentação. E agora o Guilherme Boffeto vai falar aí a apresentação a parte dele. Beleza. Pessoal, como o Luciano comentou, foi essa parte inicial de produtos, né? Realmente aquilo que a gente tem de novidades ali, principalmente dessa linha EasyFlow que é nova. Vou passar rapidamente agora nesses minutos finais, só para a gente falar da parte de service também, dentro do escopo de serviços inteligentes da Neles e algumas novidades também para esse ano, né? Algumas coisas que a gente vem trazendo aí de melhorias também. Pode passar, Luciano, por favor. Pessoal, falando rapidamente da parte de serviços, que a Neles vem trazendo também uma questão de novidade para o mercado, a gente separa esse slide em camadas, né? A gente fala desde a primeira camada o que tem de informações para fazer a gestão do campo, depois subindo aí para gestão do ativo e gerenciamento de ativo, subindo para a camada de controle regulatório e depois finalmente na gestão do risco. Eu quero trazer rapidamente, compartilhar com vocês as 2 camadas superiores, que é na camada de controle regulatório e na camada de gestão do ativo, só para mostrar para vocês essas tecnologias que a Neles tem, algumas que não já estão no mercado, mas a gente gostaria de trazer para vocês o que a Neles pensa disso e que vem fazendo de melhorias em cima disso, tá? Então, a primeira camada que a gente vai falar é a de gestão de controle regulatório. Isso pode deixar no próximo slide, Luciano, obrigado. E a gente sempre coloca alguns pontos, quando vai falar em controle regulatório, a gente tem alguns dados da Neles, principalmente da empresa que a Neles adquiriu lá em 2013, que é a Expertune, muito forte na área de performance solution, muito forte na questão de monitoramento de malhas. A gente tem alguns dados que, baseado em tudo que a gente fornece para a indústria, que mostra que, tipicamente, 30% dos controles estão em manual, 20% a 40% dos controles estão com oscilação, apresentam alguma fonte de oscilação, e 30% das válvulas apresentam algum problema mecânico. Então, assim, são cenários que tipicamente são vistos, são identificados, e a pergunta que se faz é como que eu coloco luz em cima disso para enxergar, para ir começar. Às vezes pode ser diversos problemas, subdimensionado, talvez eu precise fazer um estudo de aplicação, preciso talvez verificar se aquela válvula é melhor adequada para aquela posição, entre outros detalhes. E aí a gente tem dentro do portfólio, então, um software que faz a questão de gestão de malha de controle voltado para a válvula.
olhando os dados de malha de controle, como que ele se comporta, como que a válvula se comporta no seu estado realmente de trabalho dentro da malha, para poder chegar e identificar as oscilações que estão acontecendo, causando uma variabilidade no teu processo. E aí, no próximo slide, eu mostro para vocês duas telinhas ali do Valve Triage. Então, o que é o Valve Triage? É um software que a Neles tem, que foi uma aquisição da empresa Expertune lá em 2013, uma empresa muito forte globalmente, que esse software, como que ele funciona? Ele coleta dados via OPC, setpoint, MV, modo, coleta essas informações, guarda essas informações no historiador interno, começa a entender o comportamento da malha e começa a fornecer relatórios para o usuário. Relatórios tais como o que estão na tela, alguns dois exemplos, onde mostra, por exemplo, no primeiro do lado esquerdo, uma oscilação, e aí o Valve Triage, a gente consegue identificar o comportamento de uma válvula que está causando travamento, né? A gente começa a cruzar os dados, ele começa a identificar que uma malha está apresentando uma oscilação devido à válvula, e isso é devido porque pode ser uma folga na adaptação, um desgaste que está tendo na válvula, e ele sugere a ação que deve ser feita, vai verificar o ajuste na gacheta, se alguma coisa no atuador, no posicionador, alguma coisa está se passando. Da mesma forma, do lado direito, o software fornece informações, olha, está tendo um curso muito excessivo, válvula se movimentando demais, tem que verificar o desempenho do controle, o transmissor que está acontecendo, o elemento final, de onde está vindo essa geração que vai trazer o maior desgaste para a válvula devido a esse excessivo movimento da válvula durante o curso. Então, esse software que a Neles tem, e o bacana que a gente vem vendo no mercado é que realmente a gente poder, em plantas, por exemplo, a gente sabe que nem sempre uma planta tem um gerenciador de ativo, conectando lá o HART na cabeça da válvula, pegando todas as informações, você abrindo o DTM da válvula. Então, a gente consegue, coletando os dados via OPC, entendendo o comportamento da válvula, como que aquela válvula de controle está se comportando e o que ela está impactando no processo, né? no controle daquele processo. A gente consegue, com um software desse, fornecendo, são mais de 80 KPIs estabelecidos, relatórios personalizados que a pessoa, o usuário, pode estar fazendo, tá? No próximo slide, a gente mostra alguns motivadores do Valve Triage. E aí, eu não vou entrar em todos aqui para a gente poder fazer um overview, mas nós estamos falando desde você, com um software desse, acertar, né, ter assertividade na remoção das válvulas para a oficina. Quer dizer, um software desse, fazendo monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, a gente saber exatamente as válvulas que estão causando oscilação e essas que precisam sair para manutenção, né? Vamos pensar, por exemplo, em válvulas que são pneumáticas. Você tem só posicionadores pneumáticos, eletropneumáticos, nenhum posicionador digital que te fornece uma informação mais precisa. Com software desse, você está enxergando isso e vendo como que é o comportamento daquela válvula, está causando no processo, está trazendo uma oscilação por causa do elemento final de controle, e aí a necessidade de retirar ou não. Nós estamos falando de acompanhar o reinício da planta, uma pós-parada que ocorreu com software que você podendo ver, válvula que antes estava em modo automático, depois da partida está em modo manual. Então, a gente começa, tem vários cases aí que a gente começa a analisar e pegar essas inconsistências que suporta na manutenção preditiva, tá? E além de outros, como, por exemplo, diminuir o número de pessoas na área, né? Estamos falando de um sistema monitorando as válvulas, provavelmente muito menos pessoas na área podendo refletir em maior segurança, porque eu estou monitorando essas válvulas e estou conseguindo extrair informação delas para decidir quem sai, quem não sai numa parada de manutenção. E no próximo slide, a gente colocou só um segundo motivador rapidamente, que é aquilo que a gente falou. Nós estamos falando de um software monitorando constantemente o ativo, com histórico de desempenho, tendência de desenvolvimento da falha, validação do bom desempenho pela válvula para o processo, sempre lembrando, o elemento final de controle, o trabalho dele dentro do processo, de não causar aquela oscilação que vai interferir no processo, trazendo um distúrbio, né, para aquela malha de controle. Então, verificando realmente o bom desempenho dele, e além de vários indicadores que o Valve Triage traz específico para realmente monitorar através dos dados OPC, entendendo o comportamento da malha, entendendo como que a válvula está dentro da malha e fornecendo diversos relatórios para suportar o usuário, né, nessa caminhada para entender se aquela válvula está apresentando bom comportamento ou não. Importante comentar
é que o time nosso de desenvolvimento já está trabalhando o válvula triage para válvula on-off, que é uma coisa que o mercado vem pedindo, a gente estamos trabalhando, ainda não está disponível na versão, a versão válvula triage atualmente é para válvula de controle, mas tão logo a gente espera ter uma versão para válvulas on-off também, tá? Pode passar, Luciano, por favor. E aí, para a gente fechar o penúltimo assunto, né? Falando da gestão do risco, só quero compartilhar com vocês uma tecnologia que a Neles também está trazendo no mercado, chamada Asset Advisor. Essa tecnologia, esse slide resume bem. Essa válvula que está no meio do slide, com esses vários parâmetros ao redor dela, né? Estamos falando parâmetro de manutenção, de estoque, parâmetros de base instalada, informações dela, parâmetros de performance, de controle, todas essas variáveis que existem ao redor da válvula, uma tecnologia que a Neles vem trazendo para o mercado imagina você poder conectar todas essas informações, colocar no sistema e fornecer a questão do risco, né? Isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala assim, olha, ok, a tua válvula pode estar com, além de um problema de performance, ela pode estar com algum problema de falta de estoque, você não tem mais sobressalente para ela. Além disso, você pode estar com problema de várias ordens de manutenção já foram abertas para essa válvula. Você pode ver que talvez ela seja uma válvula obsoleta, você vai ter dificuldade para buscar isso no mercado novamente. Ou seja, esse monte de variáveis que está ao redor do seu ativo, do seu elemento final de controle, a ideia da Neles realmente é um software conectando essas informações e fornecendo o risco. Na hora que a gente fala que o risco está alto, é que realmente o sistema identificou, olha, essa aqui é uma válvula de alta criticidade, ela está com baixa performance, você não tem nada no estoque, tem itens, é um item obsoleto e você vai ter problema para comprar essa válvula. Então, só para dar um exemplo para vocês, no próximo slide a gente mostra uma interface dessa tecnologia chamada Asset Advisor, onde você tem um painel do lado direito mostrando um vermelhinho, e na hora que você clica nesse vermelho, nesse tree map, né, de válvulas por área, você clica nele, ele aparece do lado direito o risco. E quando a gente fala de risco, então não estamos falando, o risco está alto por quê? Aí vem a questão, não está alto só pela questão de performance, porque as válvulas podem estar apresentando uma tendência de baixa performance, mas você pode ter estoque, você pode ter sobressalente, ela talvez não seja tão crítica para o teu processo. Mas na hora que a gente combina essas variáveis e começa a combinar, dependendo de válvulas, que elas apresentam características onde o software entende que é risco alto, como, por exemplo, ela é crítica A, ela está com tendência de baixa performance, ela está zerada no teu estoque, ela está com, já é um item obsoleto, e ela está com várias ordens de manutenção que foi identificado aqui que a confiabilidade dela, o MTTR dela, o MTBF está ruim. E checando essas informações vai te fornecer, olha, realmente o risco está muito alto, porque historicamente ela vem quebrando, você está sem sobressalente e um item crítico, crítico A. Só para falar para vocês, quem tiver interesse, a gente pode aprofundar depois, essa tecnologia é uma tecnologia, é um software web que conecta com o RP do cliente para coletar esses dados, ordens de manutenção, sobre estoque, parte de materiais de cada ativo, e também ele coleta as informações do XML dos posicionadores da Neles. Então, a gente consegue pegar o XML e fazer pelo sistema de batelada, né? Levando todas as informações de performance para que o sistema entenda e possa cruzar essas informações e fornecer a gestão do risco. Então, isso é mais uma tecnologia que a gente queria compartilhar com vocês também no dia de hoje. E no próximo slide, para fechar a nossa apresentação do dia de hoje, até para o nosso time aí, a gente abre para as perguntas, dúvidas que a gente tiver. Pessoal, essa nossa plataforma chamada Neles Experience Day é uma plataforma assim, muito bacana. Ela fez um sucesso muito legal durante o Experience Day que a gente teve. Essa é uma plataforma aí cabeçada pela a Bárbara do nosso marketing, que está aqui conosco também. Ela viabilizou, viu todas as ideias da plataforma, e a ideia aqui é que o usuário entre e ele possa navegar por cada ilha dessa. Se o Luciano conseguir até dar um zoom um pouquinho nessa imagem, é possível ver que você tem a parte de treinamentos, isso tudo online. Você entra lá online e você consegue ver com o teu usuário. Você pode participar de um treinamento de seleção e dimensionamento de válvulas. Então, você clica lá, já vai para uns vídeos, né, na parte de treinamento.
você vai para... Tem básicos de manutenção preditiva em válvulas, tem vídeos aí de profissionais especialistas nossos da Neles, além de lives que aconteceram, além de direto catálogo, e tudo isso virtual. A ideia realmente foi como se você participasse de uma feira, você vai navegando ali, participando de treinamento, manutenção, lives, tem documentos e todas essas opções. E uma coisa que a gente quer falar com vocês é que essa plataforma esteve disponível no Neles Experience Day. A gente pediu aí, e a Nelly, junto com todo o time, a Bárbara, o pessoal, deixou disponível para o nosso evento de hoje, né? O Isa, aqui no dia de hoje. Tem um link embaixo, depois a gente passa até no chat para vocês registrarem. Essa plataforma vai ficar um curto período de tempo aberta. Talvez aí depois a Bárbara possa até comentar com a gente uma ideia de período, mas a gente gostaria de compartilhar com vocês. Tem uma riqueza de informação de válvulas, atuadores, posicionadores, treinamento, vários itens dos nossos especialistas aí dentro da plataforma. Então, fica o nosso convite também de vocês poderem usufruir dessa plataforma que ficou bem bacana. E esse é o que a gente queria estar apresentando para vocês, pessoal. Quero novamente, em nome da Neles, agradecer o convite. Nossos contatos estão aqui no slide. A gente fica sempre muito grato e muito feliz de poder estar participando desses eventos, poder contribuir um pouquinho mais com o processo como todo, e ficamos à disposição no que precisar aí, dúvidas, perguntas, a gente está inteiramente à disposição. Ok, gente, muito obrigado. Excelente apresentação. E o chat está bombando aí, viu, cara? Tem muita pergunta, muita coisa. Acho que a maioria o Marcos já respondeu, mas eu gostaria, ou o Marco mesmo, fizesse as perguntas, aquelas que não foram respondidas, ou seja, compartilhasse as perguntas do chat para todos os presentes na apresentação. Pode ser, Marco? Você mesmo poderia fazer essa apresentação? Posso, sem problemas. Com a ajuda de todos. Eu vi perguntas ali, todas, né? Perguntas foram interessantes e inteligentes, né? Eu vejo aqui a do Jerônimo, que me deu vontade de rir, porque já me falaram sobre isso. Quando a Neles não tinha Globo, eu ia nas reuniões e falava: a melhor válvula para controle era esfera e segmentada, porque eu não tinha Globo para vender, né? Então, quando a gente não tem para vender, a gente não fala. Mas a pergunta dele é legal. A tua pergunta, né, Jerônimo, é legal. Mas eu te falo que a segmentada, para mim, é a melhor, né? Porque, inclusive, ela tem uma rangeabilidade muito boa para controle, a válvula segmentada, né? Uhum. Mas, pelo preço e tal, é porque a segmentada não tem o face a face de uma Globo, então fica mais difícil você trocar um parque instalado, que nós temos no Brasil muito grande de válvula Globo, trocar por segmentada, vai ser muito difícil as empresas trocarem isso, né? Mexerem nas suas tubulações. Eu acho que Globo vai perdurar por muitos e muitos anos, né? E é muito boa também a válvula. Uhum. A outra pergunta também é sobre o nível de ruído, né? Conforme a norma. Eu pedi, acho que foi o Davi que perguntou isso, né, Davi? Eu vou verificar isso lá com a Finlândia para ver se a gente está on time com esse cálculo do ruído, né? Conforme a revisão 3, né? Eu não sei, confesso que eu não sei. Eu sei que o nosso software ele sofre atualizações cada 6 meses. Eu fico até chateado com isso, que eu não estou com um software na minha máquina, daqui a pouco mudou, né? Toda hora. Mas eu vou verificar, eu achei muito legal essa pergunta também. Agora, quando se trata de posicionadores inteligentes, eu não vejo futuro sem o posicionador inteligente, né? Porque o nome já diz, é inteligente, né? E futuro é inteligência, né? Então, eu vejo que a gente precisa melhorar
mais e mais os equipamentos inteligentes que a gente tem, né? Inclusive pensando na parte de manutenção de válvula, preditiva, preventiva e etc. E os posicionadores nos dá essa diretriz. Eu não sei. Falando no posicionador, eu fiz até uma pergunta. Existe uma preocupação da Neles quanto à segurança cibernética? O que vocês estão pensando? O que vocês estão recomendando? Logicamente, dentro de uma rede de válvulas, logicamente, você pode colocar os firewalls, mas especificamente a Neles, o que recomenda hoje? Ô, Jerônimo, a gente tem algumas preocupações que a Neles tem, se você pensar em posicionador. A preocupação é principalmente ali no gerenciador do ativo, o cara que vai estar coletando informação desse posicionador, e aí vem a preocupação realmente da sua estrutura, de como vai deixar esse dado não sair, né? A Neles, ela vem muito atenta a isso, mas vem com as suas recomendações de trabalho, do time de digitalização e tudo mais. Mas a preocupação grande é realmente quando o usuário traz para a sua rede de automação. Então, ele usa no seu gerenciador de ativo aquele dado que está no campo do posicionador. Então, assim, o pessoal, a gente vem discutindo bastante isso, o time vem discutindo como cada vez mais do gerenciador de ativo para fora, a preocupação disso, por exemplo, te dar o exemplo que a gente falou do Valve Triage, né? O Valve Triage é um software que roda na intranet e está sendo discutido muito levar para a web, mas como se montar essa estrutura de uma forma tão segura, você pegando dados VLPC de processo levar para a web. Então, isso é uma discussão muito forte. Por enquanto, a principal segurança está sendo manter ele no mesmo estágio dentro da rede de automação, sem algo externo, e está sendo feito bastante discussão em cima disso. Até porque o tema é muito largo, o tema é muito grande, né? Então, exige pesquisa, exige porque não se pode, principalmente na área industrial, você ter brecha para nenhum... A gente sabe, se tiver um acontecimento, o estrago que isso traz é muito grande e até restabelecer a confiança em determinado processo é muito complicado. Então, a gente vem fazendo esse trabalho muito forte de entender o cenário, como que a indústria 4.0 vai trazer isso, participando de fóruns, mas a priori está se mantendo tudo dentro da rede de automação por hora. Ok. Eu pediria a todos... O Miguel Borges... Desculpa. O Miguel Borges, pode abrir seu... O Miguel Borges, que está aí na linha, ele é o mesmo que eu conheço do Rio de Janeiro? Da Ele ISA mesmo, do é o Rio? presidente da ISA, presidente da tá. ISA Rio de Janeiro, nos prestigiando. Muito obrigado, Miguel. Eu não vejo ele há muito tempo. Miguel é o nosso futuro presidente aí da divisão Distrito 4. Legal. Presidido pelo Gil, e o ano que vem o Miguel assume. Tem uma pergunta aqui do posicionador. Acho que é Gabriel. É do Hector. Hector? Ah, tá, desculpa. Hector Briones. Hector Briones. Opa, que legal. Nome bonito, hein? O Hector, o posicionador nosso, o tipo de sensor. Nós temos um novo posicionador, que é o NDX. Ele tem, o sensor dele é o sensor Hall. Tá? Não tem... feito Hall, é? Feito Hall. Feito Hall. Tá? Então, isso para a gente foi um avanço no nosso novo posicionador, que o nome dele é NDX. Tá? É muito bom. Qual é o tipo de IP, I para P dele, né? Guilherme, você poderia colocar para eu só eu não ficar falando, né? Vocês têm que falar aí, você e o Luciano. Sim. Eu até compartilhei o link ali do NDX, né? Que a gente tem. Então, se o pessoal conseguir acessar o NDX, tem todas as características lá. E você comentou da questão do IPAP e a tolerância do particulado. A gente, tanto a versão do ND9000 como a do NDX, a tolerância do particulado, estou pegando aqui só para te passar, mas assim, se mantenha, não me lembro de cabeça se o Luciano tem fácil para pegar, mas a gente aposta aqui. A gente vem conseguindo reduzir isso aí, né? Mas lógico, estamos falando de eletrônica ali, toda a questão da alimentação é importante, por isso que a gente tem um padrão, já sair com os filtros e tudo mais, tá? E qual o tipo de IPAP? Só para eu entender melhor, quando você fala o tipo de IPAP,
se a versão a nossa versão standard não vem, mas se a gente tem a opção a disponibilizar com I4P, é isso? Só para ver se eu entendi direito. Posso? Pode abrir abre o seu vídeo. Abre o vídeo também. Veja, o tipo de I+P, me refiro ao integrado dentro, ou seja, em algum momento, o sinal eletrônico passa a ser pneumático. Ou seja, esse, na verdade, é um I+P. Assim. Tem alguns que mantêm ainda o velho bico palheta, tem outros que é uma espécie de um bico controlado por um solenoide. Tem vários tipos, né? E esse, a depender qual seja o sistema, normalmente define, né, a tolerância às, digamos assim, impurezas do ar, né, a qualidade do ar. Ele é bem importante porque, a princípio, todas as redes de ar de instrumentos deveriam ser bem puras, né, bem tratadas, mas acidentes ocorrem, né, e a depender, tem alguns sistemas, alguns posicionadores que são bem robustos, né, digamos assim, a esses acidentes. Então, me refiro ao I+P interno do posicionador, que todo um tem que ter, ou seja, em algum momento tem que traduzir um sinal eletrônico ou elétrico para o nível de pressão, né? É isso. Não, perfeito. E falando, até o Dourado já colocou para a gente no chat, realmente, se você pegar o ND 9000, fala realmente, o fabricante já deixa quantas mica é possível, né? Acessar pelo posicionador, o recomendado, mas tem dentro de cada posicionador nosso, tem um recomendado pelo fabricante, né? Para que você tenha acesso e tenha essa alimentação de ar. Isso é importante, um ponto, porque muitas vezes a gente foca nisso, a gente fala que tanto nos manuais, nos boletins técnicos, a importância de seguir esses parâmetros, né? Tá bem atento a isso para que não afete a eletrônica na instalação, ou a gente vê muita coisa durante o comissionamento também das plantas, o impacto que isso dá, às vezes, até vir danificar a placa de controle do instrumento e tendo que ser necessário, até em casos piores, a substituição dele. Tem uma colocação aqui do Davi, porque os fabricantes não enfatizam a necessidade de cumprir as normas sobre a qualidade do ar de instrumentação. A gente enfatiza sim, Davi, todas as vezes que a gente vai fornecer um sistema, um posicionador, uma válvula de controle com posicionador, ou até com posicionador, a venda do posicionador sozinho, né? Sem estar com a válvula, a gente enfatiza sempre isso, que a qualidade do ar é fundamental para a performance do instrumento, né? Mas nem sempre os fabricantes se atentam a isso. Mas eu acho que melhorou muito, tá? A qualidade do ar tem melhorado muito e até os filtros que são utilizados também são de boa qualidade. Acho que melhorou muito isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso. A minha opinião é que é ao contrário, ou seja, essa parte do tratamento de ar, bom, depende, né? As fábricas novinhas normalmente têm seus sistemas perfeitos, mas à medida que o tempo vai passando, né? Porque manutenção nas fábricas hoje, ele é um termo meio que proibido, né? Então, acaba se negligenciando muita coisa e com isso acaba se convivendo com alguns problemas, né, na qualidade do ar. Essa é uma coisa que eu sinto, né, do ponto de vista de manutenção, e que é crescente. Então, eu acho que vai ter, digamos assim, o ideal seria que os equipamentos tivessem, né, uma boa, digamos assim, aceitação, né, a isso, ou seja, uma certa robustez, que conseguissem trabalhar com ar não tão puro, né? Assim como os carros hoje em dia, né, a gente tem aqueles combustível, né? Claro, não vamos chegar a jogar água pura para dentro de um posicionador de válvula pneumático,
mas não é tão incomum hoje em dia a gente ter problemas, né, com ar, já seja, principalmente quando são fábricas que produzem seu próprio ar. No caso de alguns centros onde tem centrais de produção de ar comprimido, normalmente é melhor a situação, porque tem, digamos assim, alguém cuida exatamente disso. Mas quando é dentro de empresas, fábricas, até, principalmente as menores, a preocupação é com o produto fim. Então, muitas vezes, essas, digamos assim, facilidades, né, acabam sendo negligenciadas um pouco, né? Essa é a minha experiência pessoal sobre esse assunto. Legal, é legal a gente trocar essas experiências, assim, é muito importante. Tanto que eu estou vendo uma aqui que eu estou vendo o Luiz Antônio, o Dourado, né? Ele comenta sobre a tensão que chega no posicionador. Ele vê que, além do ar, ele vê problemas também de tensão quando chega no posicionador. Eu não vi isso ainda, eu vejo muito problema da qualidade do ar, mas da tensão eu não vi, não. Nossos posicionadores, quando vão para anéis lá para manutenção, a maioria das vezes os problemas são a qualidade do ar, né? Que às vezes vem até o posicionador cheio d'água, né? E aí acontece muito isso, né? E outra coisa é as pessoas chegam com a tampa quebrada, porque as pessoas quebram, né? É só isso que a gente vê, mas de resto eu não vejo, não. A parte de tensão, para mim, é uma novidade, mas é legal o Dourado falar isso, porque eu vou prestar atenção sobre isso. Guilherme, a gente precisa ver isso lá com o pessoal de manutenção, se tem algum problema, algum histórico de problema de manutenção devido à tensão. Tá bom? Isso, Marcão, até para compartilhar, a gente viu isso, a gente vê muito isso, comissionamento, às vezes o pessoal usando máquina de solda perto, posicionador ali, às vezes queima a placa, não sei se é bem a experiência do Dourado, mas foi uma das coisas que a gente já acompanhou muito na parte de comissionamento também, tá? Tem uma pergunta do Maciel, Guilherme, se o Valtriage faz a assinatura de válvula. Isso, tá. Eu já vou responder, Marcos. Ô, Dourado, você tinha aberto o microfone, você quer só complementar esse tema para a gente virar para a pergunta? Eu já tive, né, também que o Marcelo está falando, problema com máquina de solda, mas em televisor de pressão. Posicionador ainda não tive. Mas televisor de pressão eu já tive, né, mais com medidores. Dá aquela varejada no final e às vezes causa problema no que está operando na planta. A questão de tensão de alimentação não é um problema do posicionador, mas é uma questão que ele tem uma tensão mínima para funcionar. E quando a gente não toma cuidado, às vezes a gente pensa assim, não, bota o cabo de 1,5 mm e o comprimento que der, ele funciona. Não é bem assim. Quando você bota uma barreira em série, bota alguma coisa, a tensão às vezes vai caindo. E, por exemplo, o ND9000, se não me engano, é 7,5 volts. Eu não tenho certeza se é 7,5 ou 8,5. Mas ele é um dos que consegue trabalhar com a tensão até mais baixa do que até os concorrentes. Mas muitos outros, né, dos concorrentes precisam de uma tensão um pouquinho maior, principalmente quando o rastro está ativo. E se a tensão não chega nesse limite, a gente começa a ter problemas quando a corrente vai para perto de final de escala de 20 mA, o posicionador ele simplesmente apaga, morre e rebuta. Nisso aí ele dá uma varejada na malha e, por exemplo, nosso problema na Braskem tem sido muito com as caldeiras. Isso acontece na caldeira, ela dá uma balançada às vezes no nível e tchau, a caldeira cai, né? E é bem complicado para a gente. Quer dizer, não é um problema do posicionador, mas é um problema que a especificação do posicionador tem que ser respeitada, tanto quanto a do instrumento. Às vezes, na montagem, no projeto, na manutenção da gente, a gente não tiver esse cuidado, caixão em vela. Ele não pega na hora, vai pegar a gente mais na frente um pouquinho. Exatamente, Dourado. Exatamente. É essa atenção que tem que ter realmente e seguir na spec do instrumento. Perfeito. E só voltando aqui, pessoal, só falando da pergunta do Alex, o Valtriage faz assinatura da Valve, o FieldCare faz assinatura da Valve. O FieldCare está dentro do Valtriage. Alex, o FieldCare não está no Valtriage, tá? Até naquela camada que eu mostrei, ele está numa camada abaixo,
Então, o Field Care como gerenciador ativo, né, separado, e o valve triage, ele trabalha já em camada de gestão de controle regulatório. O que isso quer dizer? Então, nós estamos falando Field Care na gestão de ativo, realmente ali pegando o heart na cabeça da válvula, pegando o DTM do posicionador e trazendo para a gestão de ativo. Já o valve triage, ele está pegando os dados via OPC, entendendo o comportamento da malha para chegar na válvula. Tá? Então, seria a diferença entre os dois. Você comentou se o valve triage faz a assinatura da válvula. Se a gente estiver falando da assinatura da válvula, aquela a normal, né, como a gente está acostumado aí com os testes de offline, o próprio posicionador que faz, ele não faz isso. Até porque o valve triage, ele fica lendo as informações, então ele não insere nada. Você não pode no valve triage falar assim, ó, abre válvula ou fecha a válvula. Ele tá pegando os dados via OPC, está entendendo o comportamento para falar para você, ó, essa válvula tá boa, essa aqui tá ruim, o problema da oscilação daquela malha é isso, o problema daquela oscilação é outro, é instrumento, é válvula, ele faz leitura e não faz a inserção dessas informações, tá? Não sei se ficou claro aí, Alex, a sua dúvida. Eu só fiz essa pergunta porque essa pergunta tinha sido feita no chat e aí ficou dúvida, mas você esclareceu como separando por camada. Então, o valve triage é uma camada e o field care é outra camada. E o field care é como se fosse, entre aspas, um heart portátil, que você pode ter como se você estivesse conectando ele direto na válvula para poder saber qual é a saúde da válvula. Isso, exatamente. Tanto que a gente até brinca, né? Quando você tem um gerenciador de ativo, muitas vezes fábricas não, até por questão de infraestrutura e tudo mais, as mais antigas não têm, aquela brincadeira, né? Você tem um gerenciador de ativo, você vai ver com lupa o que está acontecendo. Você vai ver lá que está um stiction que está acontecendo naquela válvula naquele tempo. Quando você tem um valve triage, por exemplo, você está pegando dados via OPC, você tem uma visão mais ampla, mais de gestão. Você não vai conseguir chegar no micro detalhe como o gerenciador de ativo tem. Mas por que o valve triage vem sendo uma ferramenta aí que a gente vem divulgando bastante e o mercado vem interessante? Porque você não precisa montar uma estrutura como um gerenciador de ativo precisa para aquelas plantas que não tem, por exemplo, o cartão HART. Né? Ele não precisa de toda aquela estrutura. Se você não tem HART, você vai ter que passar cabo, fazer borne duplo e vai embora. Com o valve triage, você pega dados do VPC e você já começa a entender o comportamento da tua malha e das tuas válvulas. Então, um negócio mais rápido. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. Pessoal, eu vou lendo aqui, qualquer coisa, vocês me falem se passou alguma coisa. Uma pergunta que teve, acho que do David aqui, perguntando, um bom número de usuários está terceirizando o serviço de manutenção de válvulas de controle. Qual a opinião da Nelly sobre essa decisão? Bem, a nossa postura, o David, a gente sempre preza muito, e eu vim muito tempo na área de serviços, a gente sempre preza muito a cultura e passa para o mercado a questão de você fazer as válvulas com o teu fabricante, né? Realmente para manter a questão dos spare parts originais, manter realmente detalhes que realmente o fabricante tem do equipamento que foi construído. Então, a posição do mercado que a gente vem tendo, né, nas manutenções é realmente essa preocupação, principalmente falando aí de válvulas instaladas em processos extremamente críticos, que exige uma confiabilidade muito alta. Você terceirizar essa confiabilidade para algum parceiro que não tenha um know-how, óbvio que a gente sabe quantos no mercado tem muitos profissionais extremamente qualificados, a gente não tem dúvida nenhuma, mas a postura sempre sempre busca da confiabilidade, né? Então, realmente, a questão de fazer com os parceiros confiáveis ali, que traga segurança para você e para o seu processo. Eu tenho uns casos para falar sobre isso, sobre a pergunta dele. O principal, se perde a rastreabilidade. Aconteceu isso com a Petrobras. Por exemplo, ela fez manutenção com terceiros e depois ela perguntou, mas eu tenho agora essa válvula para fazer manutenção com a Neles. Você sabe o que aconteceu com essa válvula? Você tem a última manutenção que foi feita com essa válvula? E a gente tinha a última manutenção feita com eles, mas não era a última, porque eles fizeram com outras pessoas e perderam a rastreabilidade.
Então, quando você faz com o fabricante, ele guarda toda a documentação, tudo, o histórico todo da sua válvula. É igual você levar o carro numa concessionária, vai chegar lá, o cara vai anotar a quilometragem, vai anotar tudo que foi feito no seu carro. Eu vejo por esse lado esse problema de terceirização. Outro ponto também que aconteceu com uma empresa papeleira muito grande aí foi que eles acabaram fazendo manutenção e colocaram peças que não são originais. Ou seja, o terceiro, às vezes, ele coloca peça que não é original, né? Ele quer ganhar dinheiro. Isso daí pode causar um problema. Então, são esses dois pontos. Mas tem empresas terceirizadas que são parceiras da Neles, né? Hoje nós temos... Tem sim. Nós temos... Desculpa, Guilherme. Nós temos um parceiro, sim, que ele cuida da parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Bahia e Rio Grande do Sul. Ele faz a manutenção das nossas válvulas. Só um parceiro, que se chama Estel. Tá? Ao restante do país, a Neles faz a manutenção nas próprias válvulas. Mas esse parceiro é qualificado da Neles. Ele já está conosco há mais de 10 anos, tá? E é qualificado para fazer. E só faz com as peças da Neles. Ou seja, se você mandar uma válvula para ele abrir e precisar fazer manutenção e for Neles, ele vai comprar as peças da Neles para poder fazer a manutenção nas tuas válvulas. Tá? E se ele fizer a manutenção na tua válvula com peças de terceiros ou peça que não for oriunda da Neles, ele é passivo de cancelamento do contrato e ainda vai pagar uma multa bem pesada, porque está no contrato isso. Uhum. Não, perfeito. Eu acho que se alguém ficou com uma dúvida nesse ponto, coloca no chat, aí a gente vai conversando. Tem mais uma pergunta. O David está pedindo para repetir aqui o nome. O David, é Estel, o nome da empresa. Deixa eu colocar no chat aqui, que aí o pessoal... Ela fica... Acabei de escrever, Guilherme. Acabei de escrever para ele. Então tá ótimo. A gente só já colocando aqui, já tá ótimo. Uma das coisas que a gente viu no chat aqui, lá em cima, acho que só foi... Eu vi uma pergunta, talvez tenha passado batido, Alex, você comentou com a gente aqui se o valve triage se comunica com outros fabricantes também. Isso comunica porque os dados é via OPC. Então, independente da válvula que você tem no campo, eu vou coletar os dados via OPC. Tá? Então, isso aqui, estava passando o olho nos comentários aqui, eu vi perdido isso aqui. Então, mas aí, em algum momento, você explicou na apresentação que você consegue ter a saúde da válvula lá, na saúde não, a MTBF, MTTR, para que você se comunique com outro fabricante, a base do fabricante também tem que ser uma comunicação digital, né? Para você pegar essas informações do outro fabricante. É que, na verdade, aí já é aquela outra camada chamada Asset Advisor, que é a última, Alex. O valve triage foi a camada que pega dados via OPC, esse é com todos os fabricantes, perfeito, porque eu vou pegar dados via OPC, dependendo do posicionador, marca, modelo, dependendo da válvula toda que tiver lá, para mim não vou falar assim, não interessa, porque eu estou pegando via dados OPC. Aquela última camada, aquele software que a gente chama de Asset Advisor, ele é uma camada onde pega o MTBF, o MTTR, isso aí a gente pega via ordens de manutenção de um RP, por exemplo, SAP. Então, alimentando lá o seu RP, colocando o local de instalação, o pessoal alocando as ordens de manutenção naquele local de instalação, a gente consegue lá, pelo local de instalação, pegar as ordens de manutenção e começa a fazer as contas de MTTR, MTBF e assim vai para aquele local de instalação, tá? Então, o conceito é um pouco diferente, né? O valve triage é tudo dados via OPC, entendendo o comportamento da malha. Já o Asset Advisor, eu vou pegar dados via OPC, dados via RP, né? Pegando realmente os dados ali, coletando informação que são inserida pelo time de manutenção, de confiabilidade, em cima desse processo. Não sei se deu para ficar um pouco claro aí, Alex. Não, beleza. Eu só fiz esse comentário porque, de qualquer jeito, o fabricante ele necessita que o usuário input em algum momento essa informação para você analisar. Né? Isso, exatamente.
tem uma pergunta do Jerônimo agora, Guilherme. Nas grandes empresas, nós vemos a preocupação de se tratar todas as informações dos posicionadores. E, normalmente, essas empresas contratam os fabricantes para ajudá-los nessas tratativas. Mas, infelizmente, isso não ocorre na maioria das empresas. Vocês já fizeram essa leitura do porquê? Bom, Jerônimo, a gente já fez sim. E eu vejo que a maioria dos nossos clientes aí, eles compram os posicionadores, mas não utilizam a metade dele, do que ele pode oferecer. Tá? Ele tem muitos gráficos, você mesmo pode setar lá e tirar todos os gráficos, detalhes, para você poder ter uma manutenção preventiva, preditiva da sua válvula. Mas, infelizmente, não utilizam. É como se o cara compra uma Ferrari, mas ele só anda a 10 km por hora. Tá? Nessa proporção que eu estou te falando. Nem as grandes empresas utilizam tudo que o posicionador pode oferecer. Não utiliza. Posso fazer uma pequena intervenção aí, nessa parte? Olha só, o que acontece é que as fábricas, elas não têm pessoal, né? As pessoas de manutenção são muito poucas, né? Então, tudo que é engenharia, que se fazia antigamente, isso não existe mais. Então, cada dia a gente tem mais informações, porém, não tem quem as analise, as utilize. Né? Então, são agregados, são valores que, neste momento, estão, digamos assim, desperdiçados. Né? Eu cheguei a pensar, dias atrás, nós tivemos uma bela apresentação, né, de a internet, né, no chão de fábrica. Então, é possível que no futuro próximo a gente tenha digamos assim, esse serviço prestado pelos fabricantes. Ou seja, os fabricantes monitorando esses dados todos e dando o suporte ao usuário, né? Porque os usuários em si não vão fazer. Esse veio como um caminho sem volta. Ou seja, hoje mesmo, toda vez que eu participo de algum projeto, eu questiono muito, né, a existência de manômetros, visores de nível, visores de vazão, os rotâmetros, todo instrumento que requiera algum operador de campo, são inócuos, praticamente perdidos, né? Porque não tem operadores de campo, ou seja, é mínimo. Então, tudo isso tem que passar por uma mudança, eu diria grande, né? De modo a retornar, né, a essa monitoração e esse uso dessas informações, né, para montar seus planos de manutenção, enfim, monitorar devidamente a planta, né, o chão de fábrica. Então, neste momento, sim. Você fala dos fabricantes devido ao nível de tecnologia que a gente está chegando, os fabricantes, todos eles, independente da bandeira, devido a tudo estar sendo conectado via nuvem, é lógico, tudo com criptografia, quando você precisar de um acesso do fabricante, você simplesmente fala a sua válvula para ele, ele acessa a nuvem através da máquina, da base dele para poder fazer uma intervenção ou falar para você o que está acontecendo, é isso? Isso, só que pulando essa parte de eu pedir para o fabricante. O fabricante pode estar monitorando isso e chegar e me passar assim uma listinha, olha, Hector, para a tua próxima parada, o posicionador das válvulas dizem que tais e tais válvulas estão apresentando tais e tais problemas, é conveniente que você faça manutenção. E já
disparem, por exemplo, lista de partes, peças, enfim. Ou seja, centralizar o serviço, porque imagina só, hoje em dia, as válvulas de controle, elas estão numa situação periclitante, eu diria, né? Principalmente pelo que todos comentaram, né? O pessoal que faz manutenção são oficinas, né, cada vez menores, cada vez com menos pessoas, cada vez com pessoal menos preparado, né? Simplesmente porque é um custo que ninguém quer pagar, né? Então, muitas vezes, e muitos instrumentos, né, saindo da área de válvulas, muitos instrumentos são descartados, ou seja, o instrumento pifa qualquer coisa, esse é mais, eu diria que é até mais barato hoje, né, você descartar esse instrumento e colocar um novo, mas nem sempre, ou seja, só que não há quem repare os instrumentos. Seria interessante, né, fazer esse levantamento, mas o que eu vejo, assim, fábricas que tinham um time de manutenção, botam umas 50 pessoas, hoje, isso falando assim, 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje não tem 10, né? Essa é a situação. Então, eu acho isso interessante, né? Se desenvolvem métodos, softwares, né? Sistema de detecção de problemas, né? Um posicionador é capaz de verificar se a válvula está sofrendo desgaste nos internos, se está prendendo nas gachetas, se a mola do atuador está ficando mais fraca, etc, etc. Só que essas informações estão disponíveis, só não está disponível a pessoa que usaria essas informações, né? Essa é a nossa realidade industrial, até onde eu a conheço. Se os colegas que trabalham em fábricas tiverem uma opinião diferente, eu gostaria de saber. Eu acho que você tem toda a razão com relação à mão de obra qualificada. Realmente está faltando e está cada vez piorando, né? Eu não vejo treinamentos, eu não vejo mais cursos. Eu conversei com o pessoal do Senai aqui no Rio e eu falei, cadê o curso de instrumentação? Antigamente tinha um curso de instrumentação lá acho que era no Senai de Santos, que era o melhor, era a referência. Não se fala mais nisso, né? Então, eu vejo que a gente está perdendo mão de obra qualificada. E aí até puxo um pouco para o lado da ISA, que a ISA pode ajudar bastante nisso, né? Proporcionando treinamentos, chamando as pessoas mais jovens para treinar, formar um futuro melhor do nosso Brasil, né? Eu acho que precisa tanto, né? Eu vejo nesse sentido também, que a mão de obra qualificada está tá bem baixa. Ô, Guilherme, eu queria que você falasse rapidinho sobre isso que o Hector, essa preocupação que o Hector falou, porque a gente já percebeu essa preocupação em outros eventos também da ISA. Eu acho que você você poderia falar, por exemplo, pela sua explicação das camadas todas lá, parece que a Neles já está preparada para ter acesso aos equipamentos da fábrica da Neles. Eu acho que só precisa isso ser um pouco mais aberto, porque as empresas ainda fecham essa informação. Isso, eu até comentar, estava esperando o pessoal falar, o Alex, mas obrigado por dar a palavra. Então, o Hector, pensando... isso a gente discute muito internamente dentro da Neles, que é assim, como a gente falou, então você imagina você ter um posicionador com várias informações, e o pessoal hoje da instrumentação, o cara tem coisa de válvula, de bomba, de motor, de automação, de SDCD, e você vê que ele não consegue realmente ter aquele tempo de analisar aquele dado e aquela informação. O que a Neles cada vez mais vem pensando? Exatamente isso, essa é a linha que você comentou. A linha de eu falar para você, Hector, você falar assim, Hector, a tua válvula daqui está com tendência de performance e vai parar, se você não fizer nada. E estou vendo também que você está sobressalente. Então, assim, essa preditiva, esse avanço, como que a gente vem se posicionando e ajudando os nossos clientes? A gente tem hoje, por exemplo, contratos de serviço, onde um time trabalhando internamente na antecipação dessas informações, e até voltando às camadas que eu mostrei,
Se a gente pegar, por exemplo, aquela camada do valve triage, o valve triage fica realmente fazendo esse monitoramento das malhas, monitoramento aquela oscilação e já pegando cenários antecipados. E aí, com esses cenários antecipados, um time realmente de serviço trabalhando para te falar, olha, essa válvula aqui você precisa tirar na sua próxima PP. E estou vendo que você não tem nada no estoque, você tem que se preparar. E tem que pensar que o spare part vai chegar daqui a 4 meses. Então, esse trabalho realmente de antecipação, a gente vem vendo. O desafio que a gente vem encontrando muito grande é o desafio de levar dados para a nuvem. É muito complicado. A mudança de cultura, a gente está com alguns projetos para realmente coletar, por exemplo, os dados do posicionador. Não sei se todos sabem aqui, o posicionador ND9000, você consegue aí com qualquer software de ponto a ponto, tipo Vector, Field Care, Device Care, qualquer um que você quiser. O importante é o DTM que está no posicionador. Se você plugar lá com uma interface RAT, você consegue puxar o XML que tem todas as informações do posicionador. Até 20 anos de informação ele guarda. Você puxa esse XML e você consegue ter várias informações. O que a NERD já vem trabalhando? Em pegar essas informações do posicionador, seja ponto a ponto, seja em batelada, ou se conseguir já trazer via um condition monitoring, levar isso para a nuvem, para que o fabricante, junto com o cliente, numa parceria, possa ir analisando e sinalizando para o cliente, falar assim, ó, isso aqui vai dar dor de cabeça, já estou te avisando para você se preparar. Só que qual que é a grande dificuldade? O receio e o medo de levar as coisas para a internet. O que, pelo menos minha visão, eu vejo muita gente falando de indústria 4.0, mas na hora que você senta na mesa e fala assim, legal, pessoal, nós vamos ter que sair da rede de automação, passar por 2 firewalls e ir para a nuvem. Ah, não quero. Acho arriscado. Não dá, agora não. Ou sabe, pelo menos pela minha experiência, eu pude acompanhar alguns projetos que eu vi isso, e aí onde fica a barreira? Fica a barreira que você tem que trabalhar na rede de automação lá, onde o fabricante tem que estar na planta. Aí a gente tem os contratos de serviço, que o cara está lá 24... o cara está lá disponível, né, 5 dias por semana, tá, horário comercial, fazendo um trabalho. Mas eu não tenho dúvida que, naturalmente, a gente aqui, todo o time de instrumentação aqui, o pessoal envolvido, que forma opiniões no mercado, naturalmente isso vai acontecendo. E a Neles, eu posso dizer que está preparada, estamos aí buscando os parceiros também para ir colocando isso em prática. Pessoal, boa noite. Aqui é o Carlos Gebauer, da BASF. Estou achando muito interessante aí tanto a apresentação, o trabalho de vocês, os comentários de outros colegas também. E na BASF, recentemente, a gente tem feito um trabalho aí. A unidade nossa em Camaçari era nova, ela tem 5 anos de operação, mas a gente tem feito um trabalho bem interessante, né? Até tivemos um treinamento aí no final do ano passado, com o professor David Livingston, né? Focado realmente em treinar a nossa equipe de manutenção. Eu acho que o Hector falou muito bem, as equipes estão se reduzindo, né? Nós, para um site inteiro, a gente tem 7, 8 técnicos de E&I, que a gente fala, né? Instrumentação e elétrica, e a gente vê que é muito pouco para um site tão grande, né? Mas mesmo assim a gente tem verificado aí algumas vantagens realmente de coletar os diagnósticos dos posicionadores de válvula, né? A gente sabe que em paradas de plantas, aquela equipe de 10 profissionais de instrumentação acabam ficando quase ninguém, né? Porque numa atividade de parada não é somente as válvulas que a gente tem atividades, né? Nós temos atividades em vários equipamentos, né? E acaba ficando apenas um técnico responsável pelas válvulas do site todo. E aí realmente é o momento que a parceria com os fabricantes se torna interessante, né? Porque essa coleta de diagnóstico, com antecedência até com a planta operando, já verificar numa xarifada a existência de sobressalentes, né? De spares, e já adquirir esses com antecedência, né? Porque no momento da parada, quando for executada a manutenção, né? Ou a retirada da válvula para a manutenção bancada, ou mesmo a manutenção na área, se for possível, a gente consegue fazer. E agora, nesse ano, a gente tem tido bons resultados, né? Apesar dessas dificuldades todas, mas a gente percebe que nós aí que somos um pouco mais antigos,
Eu pelo menos, eu trabalhei muitos anos nos fabricantes, né? Não de válvulas e não de instrumentação, mas de SDCD e sistemas instrumentados de segurança, mas a gente percebe que realmente a dificuldade é muito grande das equipes conhecerem e verem as vantagens, né, que existem aí no gerenciamento de ativos, ferramentas que trazem informações importantes das válvulas, né, que acessam os posicionadores. Então, é algo aí que realmente a gente tem que ficar martelando, até que o pessoal comece a entender a vantagem disso e comece a utilizar, né? Mas a dificuldade, eu confesso, é muito grande. A gente tem que ser muito insistente. Perfeito, Carlos. Realmente é o que a gente vem falando, né? Mudança de cultura, de mindset, passa por essa fase, né? E a gente, como fabricante, a gente pode falar que a gente sempre busca também estar nesse conjunto de mudança, né? Fazer parte dessa mudança que naturalmente tende a acontecer. Pessoal, eu vi que tem um outro comentário do Jerônimo aqui sobre a questão de paradas, né, Jerônimo? Você colocou para a gente. Tempos em tempos de parada estão se alugando, antes de 2 em 2 anos, agora de 4 e já empresas falando de 8 em 8 anos. O que muda na fabricação das válvulas e como a Neles está preparando para isso? Ótima pergunta, Jerônimo. Isso é algo que a gente vem vendo no mercado, realmente cada vez mais se estendendo, e é um movimento ali que a gente entende que a tendência de ir chegando em várias indústrias. E o que a Neles vem se comportando com isso? A Neles vem pensando em cada vez mais, assim como o logo dela, e é uma coisa que a gente discute muito, manter e aumentar a confiabilidade dos produtos, né? Então, realmente, para se poder chegar a uma válvula que possa durar numa petroquímica numa parada de 8 anos. Então, isso vem sendo estressado internamente bastante, porque acompanhar esse movimento de mercado, né? Então, todo o time de pesquisa e desenvolvimento enxergando esses movimentos, pensando cada vez mais como válvulas para manter a confiabilidade, tanto que o nosso logo é a busca, né, da reinvenção da confiabilidade. Isso vem sendo estressado. O assunto é extremamente complexo, né? Não estamos falando de válvulas antes que paravam a cada 1 ano para manutenção, podem virar agora a cada 8, mas a gente sempre vai na linha da boa aplicação, né? A válvula certa para a posição certa. Então, isso a gente busca, e por isso que, quando a gente falou no começo, o Luciano mostrando, a gente sempre, principalmente aplicações severas, a gente debruça em cima do assunto para realmente colocar a nossa melhor válvula naquela posição, para que ela possa durar. Não estou falando aí de 2 anos, né? Estou falando aí de anos. Tem válvula aqui que algumas papeleiras aí, tempos de Neles já rodando, mais velha que eu aí no parque industrial. Então, essa preocupação é totalmente relevante e a gente vem trabalhando em cima. A Neles foca muito na especificação da válvula. Ela chega a ser até um pouco chata com o cliente, de tanta pergunta que ela faz o cliente a respeito do fluido, do ambiente, né? Das válvulas que estavam antigamente aplicadas, né? Isso tudo a gente faz um estudo para fazer uma boa especificação da válvula. Quando eu entrei na Neles há 22 anos atrás, foi a primeira coisa que eles falaram: você precisa aprender a especificar a válvula, né? Precisa aprender a mexer no NeoProf, que é o cálculo de dimensionamento e especificação da válvula, porque é fundamental para a qualidade do nosso produto. A Neles não quer vender peça sobressalente, a Neles quer vender válvula. E a válvula da Neles tem que durar muito, e ela dura muito, né? Se ela for bem especificada. Isso aí eu vejo para várias válvulas também, vários fabricantes. Bem especificado, a válvula dura muito tempo. Bom, excelente. Já estamos aí há 2 horas. Acho que foi muito produtiva a palestra, as perguntas. Gostei. Tão boas quanto a apresentação foram as perguntas. Acho que exploramos bastante o conhecimento de vocês. Fiquei muito satisfeito com a apresentação. Eu pediria agora que todos abrissem as câmeras para o Alex tirar uma foto nossa para publicação aí no nosso jornal, no nosso newsletter. E convidá-los aí para as próximas apresentações. Na semana que vem nós temos mais um encontro, mais um café
com a Lutal no dia 15, mesmo horário. Gostaria de contar com a presença de todos. Essa apresentação vai estar no YouTube, né, Jerônimo? Exatamente. E também convidá-los aí para o nosso workshop de válvulas de controle e medição de vazão, 10, 11 e 12 de agosto. E no dia 25, eu sempre troco aqui, dia 28, com a Leomar Oliveira e convidados, o perfil do novo profissional para o mercado. Exatamente isso que o Guilherme colocou aí, e o Marco também. Os instrumentistas originais sumiram no mercado. E o que o mercado espera? Onde é que nós vamos buscar esses caras? Formação, a indústria 4.0 chegando aí, o Big Data, o IoT, como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos discutir bastante isso aí no dia 28. Quero contar com a presença de todos. Quero agradecer aqui ao Miguel, que está nos prestigiando aí, Miguel. Olha o Marco, olha o Miguel aí, ó. Continua o mesmo, está novinho. Ô, Jerônimo, você pode enviar o link aí ou o convite para a gente assistir as outras? Sem dúvida. Manda para a gente, por gentileza, porque eu vou passar para todos dentro da Neles aqui, por favor. Ótimo. Tá bom? Enviaremos sim, tá ótimo. E Alex, Miguel, vê se aparece, manda uma mensagem aí, eu preciso conversar com você sobre a participação da Neles na ISA Rio também. A gente quer participar na Bahia, no Rio, é importante para a gente, tá? Valeu, Marco. Valeu, Marco. Aqui, como está todo mundo na câmara aberta e todo mundo está se revendo e se relembrando aí, estamos no finalmente, acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta específica agora com a câmara aberta, pode ficar à vontade, que a gente finaliza com uma última pergunta aí. Ninguém quis, então a Leomar está aí, estou vendo nosso evento dia 25. Ok? Confirmado. E vamos ver se a gente fecha lá com o professor Herman e com o Paiola essa apresentação do dia 25 e mais algum outro convidado da Braskem que você queira trazer. Quem? Diga, Heber. Na segunda página? Ok? Tiraram as fotos? Tiramos, está tudo tranquilo, já tiramos aqui e eu vou mandar o chat, cópia do chat aí para a Neles. E a gente agradece muito aí o conhecimento que vocês passaram. Vocês deixaram a gente numa expectativa, porque colocou novidades neles, mas não colocou nenhum tema. Aí todo mundo ficou perguntando quando a gente mandava nos grupos e no e-mail, o pessoal perguntava, mas espera aí, Neles é Neles, por que novidade? E aí todo mundo ficou na interrogação e alguns membros da ISA e algumas pessoas perguntaram, mas vai falar de nada? Não vai falar nada de válvula? Aí o pessoal fica toda hora colocando válvula em cima do nome Neles, não adianta. Mas aí gerou uma expectativa aí. Foi bom a gente ter passado por isso, que a gente que não sabia o que vocês iam falar tinha que ficar justificando, é engraçado. Muito bom. Parabéns aí pela ideia. Foi novidade mesmo, né, Alex? Ficou a gente deixou na sinuca de bico, sinuca de bico. Então, gente, agradeço aí novamente a presença de todos. Estamos aqui à disposição na ISA Bahia. Voltando a falar, venham para a ISA, vocês também. Contamos com colaboração e com a presença de todos em nossos eventos. Então, até dia 15 aí com a Lutal e Lupserve nesse novo time aí do Ever, Jorge, Aiesca e André. E boas notícias. Lembramos, boas notícias. Então, essa turminha que voltou aí para a grande Lupserve. Parabéns, Ever. Jerônimo botou o Ever para trabalhar, hein, Jerônimo? Ô, Marcos, eu acho que
Eu acho que não estou trabalhando, não. Eu que forcei o evento, ele nos aceitar, foi o contrário. Mas vamos aproveitar para agradecer a todos o prestígio, o suporte que a Neres deu a nós, representantes local, e nos colocando à disposição de vocês aí, caso surjam algumas dúvidas, tenham interesse em alguma coisa específica, e dizer para Alex sair da praia, porque senão fica igual a baiana, só fica na praia. Valeu, valeu, obrigado aí. Se o Noda te ver dessa forma aí, ele vai te comentar, viu, Alex? Eu sei. Por isso que ele não está aqui, eu posso aproveitar. Então tá bom, gente. Um abração, boa noite. Um abraço. Valeu, pessoal. Até. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ótima apresentação, Fiquem com parabéns. Deus. Bom dia, gente. Obrigado, Fiquem com tudo de bom. Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.